o meu lado esquerdo do cérebro me puxa inicialmente para o significado da palavra, né? Que é a revista do fã. E quem é o fã? O fã é alguém que é apaixonado por alguma coisa. Ele é tão apaixonado que ele tem que extravasar aquilo. Aí ele faz um fanzine. O que é o fanzine? É esse construto cultural que a gente elaborou, possível de fazer com coisas simples, sem muitas sofisticações, e pelas quais o sujeito expõe a paixão dele, a visão de mundo dele, as coisas que ele defende, as coisas que ele acredita. Então o fanzine para mim é um instrumento, um canal de criação, de arte, de paixão, de invenção, de reinvenção, de comunicação, de partilha, de troca. Mas isso feito a partir da energia do próprio sujeito, sem a necessidade de ter que estar passando por vieses de aprovação, de burocracia, que muitas vezes vão matando as ideias originais, né? Então eu acho que o fanzine acaba sendo um veículo onde as energias das pessoas estão muito mais próximas daquilo que elas efetivamente são. E isso para mim é fantástico. Publicação independente de mercado editorial ou de vínculos com alguma empresa, feita por uma pessoa que queira falar do assunto do seu interesse. É uma das melhores ferramentas para você exercer sua liberdade de expressão. Nele você pode falar do que quiser, para quem quiser, como quiser. Então o fanzine era uma forma de comunicação, de mostrar o que estava sendo feito de novo em música, em qualquer tipo de arte, qualquer tipo de expressão. Fazer qualquer coisa que você quiser fazer e que não queira esperar pelos outros. Tudo aquilo que a grande mídia se recusa ou não tem interesse em divulgar de forma justa, de forma verdadeira, autêntica, dentro da toda a produção underground. Graças a Deus tem o fanzine, os fanzines, a fanzinagem. Por quê? Porque é um espaço de transgressão, de liberdade, de autoexpressão. Eu faço e ponho para o mundo. Quem quer, lê, passa para frente, copia, se reúne, vai discutir aquilo. Quem não quer, deixa de lado e pronto. Mas assim, eu como ser humano que tenho uma coisa para dizer para o mundo, e todos nós seres humanos temos coisas para dizer para o mundo, tem esse espaço de colocar. Existe um consenso que os fanzines surgiram nos Estados Unidos no final da década de 1920 ou início da década de 1930. Os fanzines vieram dos autores de ficção científica, que naquele momento eram consideradas como uma subliteratura, então eles não tinham acesso ao mercado editorial. Resolveram fazer suas próprias publicações. Daí surgiu o fanzine. A revista do fã, né? Fan Magazine. São revistas artesanais feitas de forma artesanal. A relação de amor mesmo, assim, de você utilizar o espaço que tem para tentar fazer para tentar ser ouvido, assim, é você colocar a sua voz. Aquela coisa do prazer de folhear, né? Aquele toner que saía no dedo, isso daí a gente não tem nada que substitua. Porque tem uma coisa legal na fanzinagem
que é esta coisa da convivência, da partilha, se eu posso dizer, da solidariedade, sabe, do encontro entre pessoas, que acabam constituídos em pequenas comunidades, né? É uma rede muito grande, muito forte, que está sempre pulsando, ela está sempre se adaptando, né, às novas tecnologias, às dificuldades, assim. E existe, né, tipo, usando o correio. Caraca, as pessoas ainda usam o correio, sabe? Ele está vivo, o correio. Eu recebia 5 a 10 correspondências por dia de gente da região norte, sul, interior de Santa Catarina, Acre, Amapá. Porque não falta assunto, né? Para quem mexe com fanzine, quem faz fanzine, quem lê fanzine, não falta assunto. Ah, olha um fanzine aqui, tem isso, uma diagramação disso, o conteúdo desse, as trocas, isso é enriquecedor. Mas através de Silvio eu soube que tinha toda uma rede de contatos, como se fosse uma internet de papel, né? Analógica, como fala. E, cara, pra mim o fanzine, essa coisa das trocas, exerce muito essa generosidade das pessoas, assim, que é o fato de elas escreverem pra você. São pessoas que nunca te viram, elas escrevem pra você, te mandam coisas, contam coisas do dia delas, assim. É muito bonito, é muito humano, assim. Muito íntimo, assim. A rede humana é muito forte dentro do fanzine. E é o que eu acho que faz a gente sobreviver, né? Assim, tipo, se a gente vai falir, que seja por uma coisa que a gente ama, sabe? É verdade. Fanzine é papel, é imagem, é comunicação, é compartilhar, é dividir. Liberdade de expressão aliado à cultura. Fanzine pra mim é tesão pelo que você... não pelo que você gosta só, mas pelo que você é. O fanzine físico, ele impresso, ele é tipo um atestado, é um documento da época, assim, uma fotografia daquele momento. Então, papel xerox. Então, meu papel xerox. Eu sou de uma época que o fanzine era, cara, muito importante, era talvez uma das mais importantes formas de divulgar o som e compartilhar a música. Ainda não tinha MP3, a internet ainda estava engatinhando. Na época, assim, sem internet, cara, o fanzine era o principal meio de divulgação das bandas independentes, né? Porque, assim, para chegar nas revistas especializadas, que eram as vitrines, assim, para as bandas, nem todo mundo conseguia. Então, assim, a divulgação era feita através das correspondências mesmo, de demotape, e dos fanzines que faziam resenhas, faziam entrevistas com essas bandas, e nisso fazia a informação circular. E era um negócio para as bandas, principalmente para banda independente e alternativa, assim, muito bacana, né? Porque faz uma circulação de informação, assim, tinha muito fanzine, tem muito fanzine que cobre show, que vai lá ver o show. Eu basicamente fazia resenhas de demo tapes, de shows locais, em alguns festivais que a gente marcava presença, né? O Adolfo foi na Expo Music no Rio de Janeiro, eu fui para o Pro Rock, Acendedor de Lampiões em Alagoas, festivais Roxy. A gente fazia cobertura e resenhava demos e posteriormente também resenhamos discos e livros. De vez em quando a gente falava mal de uma banda, os caras ficavam com raiva e rolavam umas porradas e pá, mas isso também, até essa graça se perdeu hoje em dia, né? Todo mundo fala bem de todo mundo aí nas redes sociais. A importância era total. Fanzine. Tem muita banda que só foi divulgada em fanzine, e até bandas boas, né? Zine do Cólera, de 85, a biografia do Cólera das atividades da banda naquele ano. Os shows que eles fizeram pelo Rio, São Paulo, interior de São Paulo, toda uma seleção de eventos que a banda participou, entendeu? E a galera realmente vestia a camisa, era uma vontade de fazer absurda, porque fazer naquele nível, assim, de ter que xerocar um por um. Então, assim, eu acho que você acaba valorizando mais as coisas também, né, quando são feitas assim com esse trabalho todo. E os fanzines tinham um pouco disso mesmo, tinha esse romantismo, né? Acho que tinha um trabalho tão grande por trás que acabava tendo um charme a mais por isso.
Tinha o Little Quail, que ele fazia um fanzine que eles entregavam em todos os shows, Plebe Hood também, o Escola de Escândalo, que era tipo assim, antes do show, ficava uma pessoa na porta do show, entregando fanzine com as letras das músicas. E nosso disco do Galinha Preta é patrocinado pelo Tupanzine, que é um zine que só fala merda também, alucina com todo mundo. O próprio Marcelo Camelo teve um fanzine, né? Eu conheci ele foi numa gravação do Cabula Tequila, foi entrevistar a gente, ele e o Alex Werner, que depois se tornou produtor dele, né? Do Los Hermanos e tal. Eles tinham um fanzine que eu não me lembro o nome, era Dulstrol, eu acho. Dulstrol. Engraçado, né? Marcelo Camelo Zineiro. Eu lembro que ele chegou no estúdio bem bêbado, cara. Bem bêbado. Aí eu vou fazer uma entrevista. E o Alex todo comportadinho, né, cara? Com lápis e tal. A gente teve vários shows e demos resenhados pelo Marcelo Camelo. Isso é uma curiosidade muito engraçada, né? Eu estava até dando uma olhada num dos zines que eu fiz mais edições, chamava Chouriço Shake, e nele tinha entrevista com Los Hermanos e também com Glauco Matoso, né? E esse zine saiu, creio que em 98, se eu não me engano. Então, cara, as informações chegavam conta-gotas, né? Assim como as músicas, você pegava um disco, e ficava escutando várias vezes o mesmo disco, porque não chegava outro para você. E a mesma coisa era o Zine trazia muita informação de outros estados, né? Onde estava rolando, desde Juiz de Fora, que eu lembro, que é em Minas Gerais, até Recife, São Paulo. Então, cara, ajudava muito a gente ter uma ideia do que estava rolando no panorama nacional, né, cara? No Nordeste tinham grandes fanzines, assim, fortes. Tipo, eu lembro que Aracaju tinha o Cabrunco, que era muito legal. Sempre dava notinha da Penélope, sempre tinha alguma coisa. E aí a gente adorava, né? Achava super, nossa, saímos num fanzine, uau! Que máximo! O Zumbido da Nubia Aguiar, que hoje mora no Canadá, cara, dava uma super força pra gente. Eu lembro do Panso, com o Gnome da Tasmânia, não era o nome do zine dele? Então era bacana porque a gente trocava cartas com o pessoal, eram pessoas que admiravam o teu trabalho de coração, que iam nos shows, te entrevistavam, compravam as demos, e você mandava demo, tinha toda aquela correspondência, todo aquele intercâmbio musical, era muito saudável. Bom, no caso, eu acho que só o fato de ter registrado esse período de atividade cultural, especificamente o rock, né? Em nossa cidade, resenhando shows e as bandas que apareciam aqui também, eu acho que já é um documento para a posteridade. Quem quiser vai ver lá, está registrado as resenhas do show, as bandas que estavam ativas na época, no Marralo Disco Club, ou em shows maiores no Espaço Emes, quando o Snooze abria para Ira, Planet Hemp no início, Raimundos no início. Vou te dar um exemplo muito bom. A gente tocou no Junta Tribo por conta de um fanzine, não vou lembrar o nome do fanzine agora. Mas era um moleque de 15 anos, cara, que mobilizou todo aquele festival em torno do fanzine dele. Hoje em dia, claro que é uma coisa meio romântica, né? Lembra, tipo, meio, né, saudosista. Mas, cara, eu sou da época que o fanzine era... Fanzine, você fazendo mimeógrafo ainda, com aquele cheirinho de álcool. Aquilo lá que era a imprensa alternativa forte, assim. Eu sou dessa época. Os professores tentam fazer com que o aluno sinta prazer ao escrever, mas ainda não perceberam, quer dizer, alguns já perceberam. Existe um caminho mais curto, que é fazer com que eles digam o que eles querem realmente dizer e que aquele pedaço de papel escrito, seja ele manuscrito, digitado, sei lá o quê, vire realmente comunicação, não algo que vai ser corrigido, engavetado e jogado fora, mas algo que dali vai circular e vai criar uma rede de conversas, relacionamentos, pessoas com diferentes habilidades trabalhando juntas. Eu creio que é um bom veículo para se trabalhar em sala de aula, desde que se preserve o princípio do fanzine, que é essa independência, né? Que é essa liberdade criativa e de opinião. E o Paulo Freire diz que sem rebeldia a gente não consegue fazer a educação da juventude.
Tudo bem que Paulo Freire não é dominante na escola brasileira e, dependendo da concepção do professor, o professor vai ter dificuldade de lidar com isso, porque muitos professores querem dentro da sala de aula exatamente fazer o contrário, calar a rebeldia da moçada. Agora, o grande desafio é como é que eu considero essa energia rebelde e trabalho com eles no sentido de canalizar isso para uma coisa positiva, né? Ainda que para chegar no positivo tem que passar pelo conflito, não tem como, tem que ter conflito. Ele, o estudante, ele se sente autor, se sente... quando ele vê o resultado do produto final, ele se sente que ele fez aquilo ali. Então, a ideia dele, a expressão dele não foi algo padronizado, engessado, de que tem que ser feito assim, né? Ele se sente autor, né? Se sente uma pessoa que é capaz de criar, de produzir, né? De criticar, né? De expor o que ele pensa. O problema aqui é que às vezes a comunidade escolar não dá muita força para o professor fazer isso. Aí se ele não tiver convencido disso, às vezes ele abandona, né? Eu mesmo tenho feito um trabalho prático com fanzines em sala de aula, no curso de comunicação social da UFPB e também no curso de mídias digitais. Inicialmente, a maioria da turma não conhece, nunca pegou um fanzine. Existe esse desconhecimento. Mas no momento que eles apreendem os conceitos e os princípios do fanzine, eles ficam encantados com a possibilidade de fazer a sua própria publicação. Desde o primeiro os alunos gostaram. Eu percebi que quando eu cheguei com a proposta e levei para eles os cadernos lá, eles folhearam e assim, como tem muito a ver com a cultura deles, então eles se reconhecem nesse trabalho, né? Eu descubro vários talentos assim no fanzine, os meninos também as meninas se identificam bastante com o trabalho. O trabalho é a autoestima, né? Ele valorizar aquilo que ele tem da quebrada, da periferia, que de repente é um rap, é um grafite. E se não fosse o fanzine, ele não saberia onde divulgar, como fazer. Em 2008 tem um projeto lá que foi implantado, né, inspirado na Escola da Ponte. Em função desse projeto a gente começou a trabalhar com roteiros de estudo, né? E eu sempre muito preocupado em inserir a educação física nesse contexto, né? Ter uma voz ativa e tudo mais. Tive a ideia de utilizar o fanzine como material suporte para trabalhar, né, essa parte conceitual com eles das aulas de educação física. Então essa foi a ideia, né? Como eu já tenho uma experiência aí de 20 anos fazendo fanzine, eu tentei usar essa experiência lá com as crianças e desde 2008 a gente está trabalhando, eles gostam bastante, tem gente que coleciona, tem uns alunos que eles vão colecionando, né? E lá a gente não chama de fanzine, a gente chama de cadernos de estudo de educação física. Lá na escola eles que estão elaborando. A gente já está no segundo passo lá, que tem algumas coisas que eles que estão fazendo. Esse último sobre Olimpíadas, a pesquisa foi deles, a capa foi deles, e eu fiquei boquiaberto quando a menina veio com as questões do texto. E assim, questões, poxa, muito bacanas e pertinentes ao assunto. Por parte dos outros professores, eles começaram a perceber que isso aí está funcionando e está dando um certo samba ali, né? E já tem o professor de matemática lá, já fez o roteiro dele, né? A parte lá em forma de fanzine também. Ele veio me mostrar, foi muito legal, né? Então é uma coisa que a princípio está funcionando. Em 2007 eu levei isso mais a sério e fiz mesmo um projeto para trabalhar com os alunos. No primeiro momento, em cada sala eu usei abordagens diferenciadas, mas foram temas do cotidiano dos alunos, meio ambiente, namoro, adolescência, sexualidade. E agora especificamente eu tenho trabalhado mais com professores. Os professores de arte, por já ter um contato mais com imagens, com esse tipo de mídia, eles já não tem tanta reação, né? Os outros professores, de modo geral, que ficam ainda um pouco receosos, mas percebe que o trabalho, ao desenvolver com os alunos, permite que esses alunos sejam autores, né, da sua história, do seu trabalho. E é um modo diferenciado de que, às vezes, uma temática que é desenvolvida na sala,
e o aluno vai escrever sobre isso, vai desenhar sobre isso em forma de quadrinhos ou em forma de textos, eles, inclusive até já ouvi de alunos dizer que o resultado é surpreendente. Às vezes eles dizem assim, olha, eu nem esperava que ia ficar tão bom assim, ficou melhor do que o que eu esperava, né? Então isso mostra que tem tido uma boa aceitação. Porque eu acredito que quando a gente vivencia uma atividade, vai propor isso para professores, é bem mais gratificante, porque você vai aprendendo também, né? Uma via de mão dupla. Você aprende, você ensina, nós somos ensinantes e aprendentes, né, nesse aspecto. E eu quero, assim, produzir mais fanzines, levar o fanzine para a sala de aula, fanzinar mesmo, né? Tanto que quando eu termino os slides, às vezes eu apresento dos cursos, eu coloco assim, vamos fanzinar por aí, né? E eu olhava para os meus mestrandos, alunos, e falava assim, caramba, né, esse povo está trabalhando com uma coisa legal, que é as histórias de vida, mas está trabalhando numa perspectiva muito logocêntrica. Será que eu consigo quebrar um pouco isso? Porque como eles entram em treinamento científico, eles começam com aquela coisa de ter medo de dizer o que eles pensam. Porque tem que estar dentro da norma da academia, porque... Não, tudo, eu não estou desrespeitando o método científico. Claro que tem valor no método científico, mas o método científico não é tudo. Existe uma parcela da condição humana que vai para além disso, e se a própria ciência não considerar isso, nós estamos todos perdidos. E foi com isso que eu levei a proposta do fanzine para os alunos do mestrado. Que no começo, obviamente, receberam a proposta assim, meio, né, reticentes, assim, ah, não, mas num mestrado, a gente recortar, colar, desenhar. Para equilibrar isso, o meu curso foi dividido, tinha duas partes. Tinha uma parte mais tradicional, acadêmica, que é para não deixar os alunos muito assustados. E depois assim, agora vocês vão ter que, essa história de vida que vocês resgataram e escreveram aqui, vocês vão ter que fazer isso imageticamente num fanzine. E aí quando eu comecei a lidar com essa... Eu falei, Gazi, eu estou precisando introduzir os meus mestrandos nessa coisa do fanzine. Você não vai lá dar uma oficina para eles? E o Gazi foi lá em 3 encontros, ele fez uma oficina de fanzine. E interessante, porque alguns saíram de lá, algumas professoras saíram de lá e viveram isso com os alunos. Eu tenho alguns depoimentos que eles dizem assim, poxa, Elídio, no começo foi difícil, porque é um tipo de expressão imagética que a gente já está muito distante. Mas depois, na medida em que eu fui entrando e tentando sintetizar em imagens o que eu estava pensando e sentindo, aquilo ganhou uma força e uma consciência que eu não... é diferente da que eu tinha antes. A escola tinha, desde 2009, 2010, uma jornalista coordenando uma turma de jornal. Então ela produzia textos com os alunos e era o jornal da escola. E eu me ofereci, porque eu ia matricular minha filha na escola, eu me ofereci para ajudar, né, colaborando com a parte de arte, com a editoração, com a montagem desse jornal. E calhou dela, depois de um tempo que a gente está trabalhando junto, calhou dela precisar sair, se afastar por motivo de doença, e eu assumi a turma. E no que eu assumi a turma, aquele viés do jornal já me incomodava, eu achava que não tinha a ver, que eu achava que as crianças não se identificavam com o material que elas mesmas produziam, elas apenas escreviam, mas eu editorava, eu fazia o layout, eu achava que elas não tinham muita conexão com aquilo. Eu percebia que elas não sentiam uma conexão maior com aquilo, e aí eu propus para elas, eu falei, não, a gente vai fazer fanzine e todo mundo vai pôr a mão na massa. Não é vocês vão escrever e eu vou diagramar. Vocês vão escrever, vocês vão diagramar, vocês vão produzir, vocês vão xerocar, vocês vão distribuir. E essa é a tônica de fanzine, isso que é o bacana, né? Recortar foi mais legal, porque a gravagem ficou muito boa pra gente ver. Antes era tudo muito formal. Tem alunos que no começo, eles falavam assim, eu não vou fazer fanzine, não sei o que é fanzine, eu não quero fanzine, não me interessa. E hoje, por exemplo, está ali, totalmente integrado, recortando, fazendo, colando, eu acho, em muito pouco tempo.
Então, uma parte do dia a gente se dedica a fazer fanzine e esse fanzine ele se presta a comunicar aos outros alunos o que é feito naquela tutoria, a comunicar o que aquele grupo de alunos enxerga que é bacana, gostaria de estar compartilhando, gostaria de estar colocando. Mas é legal, porque você conhece uma coisa nova, consegue, é tipo um trabalho autoral, sabe? Bacana. Tem uma programação antes, mas cada um vai falando assim, o que quer fazer, sobre o que, como vai fazer. Aí a gente tem pra saber a formatação, essas coisas, a gente faz uma votação, as pessoas dão suas propostas e aí a gente faz uma votação pra ver como vai ser, e de resto cada um faz o que. Vencida essa barreira, é muito gostoso, porque eles se apoderam da coisa. É o meu jornal, aliás, é o meu fanzine, é o meu material. Isso está bom, isso não está bom, eles são mais críticos, né? O que é fanzine? Legal. Fanzine é uma coisa muito interessante. É uma palavra. Criatividade. Diversidade. Não. Liberdade. Supimpa! Você pode achar que em algum momento você não tem uma direção, não está clara essa direção, mas existe um caminho a ser trilhado e é possível, mais rápido ou mais devagar, não importa, né? Então, se você se programar, se organizar, dá para fazer, né? E as crianças vão se colocando, eles vão compreendendo, eles vão amadurecendo. A gente também, eu nem acho que eu sou professora, na verdade eu sou uma facilitadora, né? Estou ali meio que dando os limites, trazendo alguns limites, algumas informações para eles, mas são eles que fazem, eles que ditam. Eu permito que seja assim, tem que ser assim, porque senão fica uma tutoria boba, né? Não é isso que a gente quer. O fanzine não precisa de tutores, né? A gente chama de tutores, mas é para fora, é um trabalho deles. E a gente só vai dando umas aparadas. Então, para o professor que quiser fazer, regaça as mangas e faça. Papel, simples, papel, tesoura, cola, revista, material impresso, diverso, e me der na cabeça. Eu acho que isso, do ponto de vista pedagógico, pelo menos para a concepção de educação que eu defendo, eu acho que é um ganho fantástico. Porque representa ganho de autonomia, ganho de autoria, ganho de autoconhecimento. E a partir disso você navega para onde você quiser. Cara, eu acho assim, eu acho que as editoras devem achar, não sei por que razão, que o fanzine não é algo vendável. Talvez acho que lançar um livro de autoajuda, emagreça em 10 passos, ou como ter o pensamento positivo, venda mais do que como fazer um fanzine, ou o que é um fanzine, né? Mesmo hoje, que a gente fez a pesquisa esse ano, e mesmo agora a gente teve um pouco de dificuldade para encontrar algo em português de fato e que explicasse o que é fanzine. Então não tem muitas coisas, mas procurei Henrique Magalhães, né, o que é fanzine, procurei alguns fanzines, muitos fanzines na verdade, usei muitos fanzines para fazer isso. Fui buscar alguns livros sobre jornalismo cultural, musical, imprensa alternativa. Aí recorri aos clássicos, né, o que é punk, Antônio Bivar também, que ele fala um pouquinho sobre os primeiros fanzines, sobre a evolução dos fanzines. Eu, na hora de fazer a pesquisa, a partir da pesquisa, fui procurar trabalhos acadêmicos, né, porque eu não encontrava nada. Aí tive que encontrar pessoas que já falaram sobre isso. Hoje é muito tema de monografias, né, trabalho de conclusão de curso, da área de comunicação. Várias pessoas aqui da UNIT e da Federal me procuraram já para pegar os originais e fazer entrevista. Pesquisei muitos sites, muitos blogs sobre o assunto, assim. Confesso que na internet tem muito mais material do que nos sebos e nas livrarias, viu, cara? Como a gente teve que ir nos eventos para poder descobrir esse universo,
E o pessoal sempre, ah não, vamos conversar, a gente fala sobre o que é. Então eu fiz assim, eu comecei assim, foi desse jeito. Eu acho que essa parte é interessante, porque é independente a forma de você disseminar isso é conversando. Então eu acho que essa parte foi a parte mais legal desse tema foi que a gente escolheu. Mesmo. Porque o pessoal quer conversar, diferente do pessoal que pegou outros temas dos outros livros. E assim, às vezes as pessoas não querem falar sobre o assunto. Meio fechadas, assim. No caso não, os nossos não, eles querem falar. Os nossos não. O Daniel, no dia que eu entrevistei ele, foi mais de 1 hora só ele falando. Eu mal fazia pergunta e ele falando. Então, acho que as pessoas ficam mais liberais, assim. E garimpando assim, com fanzineiros. Os fanzineiros foram a minha salvação. O Henrique Magalhães, se eu não me engano, ele é de João Pessoa. Ele fez o doutorado na França, pesquisando fanzine brasileiro, português e francês. Brasileiro, português e francês. E aí ele voltou para o Brasil e continua, né? Aliás, ele fez o mestrado também na USP e o livro dele, que está fora de catálogo, mas que vai voltar, o que é fanzine, é um livro bem interessante. Tem outros, né? Logo que eu terminei a graduação em comunicação em 1983, eu já tinha um bom acervo de fanzines. E aquilo ali me motivou a fazer um estudo sobre esse tipo de publicação, porque não havia nada ainda, nenhum levantamento sobre fanzines no Brasil. Tá? Não havia nenhuma discussão sobre essa produção como um todo. Quando eu comecei a fazer minha pesquisa sobre histórias em quadrinhos nos fanzines, ou sobre a produção de fanzines, não havia nenhuma bibliografia a respeito de fanzine. Era uma coisa extremamente nova, o próprio termo ainda não estava tão massificado no próprio meio. Né? Fui pesquisar sobre comunicação alternativa para poder dar base a entender o fenômeno do fanzine. Só que o fanzine estava fora desse tipo de produção. Era uma coisa extremamente nova, né, que fugia desse contexto que cercava a publicação alternativa naquele momento. Então eu precisei, né, me socorrer com os próprios editores de fanzines. A minha pesquisa está muito em cima do diálogo que eu desenvolvia com os editores de fanzines, seja por meio de entrevistas, seja pelo contato direto, já que eu estava praticamente no centro da produção, que era São Paulo, ou seja, por meio dos debates que ocorriam dentro do próprio fanzine. Não, é quando ela falou assim, por que a gente não faz algo de história em quadrinho, algo assim, eu disse, nossa, adorei a ideia, vou fazer mesmo. Aí eu comecei a pesquisar. Aí quando ela veio com essa ideia, e a fanzine? Eu mesma falei assim, o que é isso? Eu não sei o que é isso. Aí que a gente começou a pesquisar e achou legal, aí foi até a primeira vez que eu vi o primeiro documentário, eu o também primeiro documentário seu, antes mesmo dessa pesquisa, até antes mesmo de falar com você, e aí foi que eu achei, aí eu falei assim, não, peraí, o negócio é legal, vamos fazer mesmo, e a gente confirmou, e aí todo mundo aceitou e acabou saindo. Eu estava fazendo uma especialização em design gráfico e ao mesmo tempo já fazia, paralelo a isso, eu fazia oficina aqui de jornal. E na hora de escolher o tema, eu falei, bom, vou juntar a fome com a vontade de comer, né? Surgiu de uma maneira muito natural. E depois, os assuntos, os temas, as leituras, elas realmente saltaram à vista. Na hora que você define, você começa a encontrar, né? Quando você começa a procurar, você realmente encontra, né? Na verdade, eu queria inicialmente até ter o fanzine como objeto de estudo, mas a gente sabe que a academia ainda está fechada, né, para essas questões novas, né? É mais seguro continuar o que está fazendo do que abrir, mas a gente já sabe que isso já está ampliando, né? Então, eu me interessei para falar sobre os fanzines justamente por não ser uma coisa, assim, trivial, né? Então, todo mundo falava sobre outros tipos de mídia, outros tipos de jornalismo, e eu quis falar sobre os fanzines porque ninguém ali da minha turma gostava, ninguém falava, e eu achei legal, gostei e quis fazer isso. Mas, sobretudo, por passar a ler os fanzines, passar a entender os fanzines e me identificar. Então, depois de um tempo que eu passei a ler com mais atenção, eu comecei a achar ali fundamentos do jornalismo que eu tinha aprendido. Aí a gente falou, então vamos falar sobre fanzine, professora, ela fanzine. O olho brilhou, assim, aí depois eu até falei, gente... Que medo! Isso vai ser porque ela ficou com uma expectativa muito grande, né? Ela criou uma expectativa, eu gosto que a gente fala assim, e se não ficar tão lá, do jeito que ela está esperando, aí eu quero ver, entendeu? Ela vai prestar muito mais atenção na gente
do jeito que ela demonstrou do que nos outros. Mas principalmente por causa disso, porque ela gostou da ideia. Aí eu peguei uma orientadora que não tinha nem noção do que era o movimento punk. Né? Fanzines ela sabia mais ou menos o que era, mas focado no punk ela não tinha a mínima noção, né? Então pra ela foi meio que um choque. Foi muito teórico, não foi nada assim, a prático. gente entender. Até que a professora, ela chegou na orientadora, ela chegou e falou assim, ó, beleza, achei legal, mas o livro, de fato, eu acho que o interessante seria vocês buscarem entender a vida desses autores, desses fanzineiros. O que ele faz? O que ele faz na vida? Porque se é independente, então ele não ganha nada disso. Da onde surgiu a ideia? Da onde ele resolveu, hoje eu vou fazer um fanzine? Ninguém psicografa isso. Então, da onde saiu? Então, aí, de fato, o livro é baseado nisso. É na vida dos fanzineiros. E a relação que ele tem com esse universo, com a obra dele. Lá em Teresina mesmo, em termos de educação, essa minha dissertação acabou sendo inovadora. Mas, assim, não usei o fanzine como objeto de estudo. Meu objeto de estudo foram as trajetórias de formação de estudantes de um curso normal superior. Professores que já trabalhavam ou iam trabalhar ou vão trabalhar no ensino fundamental. E aí eu reuni um grupo, né, procurei saber quem estava disposto a participar da pesquisa. E esse relato da formação deles, essas escritas de formação, foram feitas através de fanzines. São os fanzines do movimento punk da década de 90 até os atuais, né? Então eu falo um pouco sobre também a evolução dos fanzines, alguns viraram revistas, outros viraram blogs, sites e tal. Falo um pouquinho sobre isso, mas na verdade a minha proposta é linkar o jornalismo cultural com a linguagem, né, textual dos fanzines punks, assim, né? Porque o pessoal nem sabe, quem escreve um fanzine às vezes nem sabe que aquilo lá é jornalismo, que tem um lead, tem uma cabeça, tem uma narrativa e tal. Algumas pessoas às vezes têm dificuldade quando faz pesquisa, porque alguns desistem, não vão todos. Mas eles se prontificaram durante um mês, segunda, quarta e sexta, à noite eles se encontravam comigo para ver as questões tanto da pesquisa sobre formação mesmo, como do fanzine, né? E foi muito bom. O caminho pelo quadrinho na época, década de 80 e 90, não estava dando certo, muito certo, né? Então, vamos tentar fazer um mestrado, porque aí eu posso dar aula. Já é um conceito de dar aula interessante, porque eu posso disseminar a importância das artes, dos quadrinhos e fanzines. Com esse caminho em andamento, e por eu gostar e perceber que eu gosto e aprecio dar aula, ainda mais envolvendo arte, esse caminho foi mais importante ainda, porque também teve o retorno financeiro para eu poder manter, não o hobby, mas a pesquisa dos quadrinhos, que é um hobby também importante, e dos fanzines. O que mais me surpreendeu, cara, eu acho que é a disponibilidade do pessoal em contribuir. Sim, o pessoal, faz questão de, ajudar e responde as perguntas por e-mail e atende na boa. Você veio aqui, você me pegou em casa, tô aqui pra tomar uma cervejinha e conversar sobre o tema e tal. Então tivemos resultados belíssimos, né, de professores que usaram histórias em quadrinhos para contar essas experiências. Outros escreveram textos em forma de cordel, né, se prontificaram a usar imagens, trouxeram fotografias de tempos de escola, né, contaram experiências que foram significativas na formação e tivemos assim, um resultado muito bom, né, a aceitação muito boa. Para você fazer um trabalho desse independente, o tanto que você se dedica, e é independente, você não vai ganhar dinheiro com isso. Então você faz por amor, né? Você faz por amor, você faz por que você gosta. Então eu acho que principalmente essa parte da dedicação, de você, não, eu quero fazer isso, eu vou lançar, eu vou conseguir, eu vou contribuir com isso, eu vou fazer, alguém vai ver, mas assim, eu quero fazer independente que ninguém veja, eu não vou ganhar nada. Veio na hora certa, foi super interessante, apurou meu olhar de designer, né? Apurou meu entendimento de designer. Eu acho que a gente hoje no Brasil ainda tem pouca informação, mas, né, estamos lá correndo atrás, né? Eu não tenho dúvida que fazer fanzine, ele te dá um apurado, né, na vista, na visualidade, ele te dá uma refinada. E aí depois que você percebe a importância, né, da visualidade, né, aí você
direciona suas pesquisas, seu olhar para onde você quer. Mas foi um casamento feliz. Eu acho que o zine, talvez, se a gente não se reunisse para fazer o fanzine, a gente estaria fazendo outras coisas que não tivesse engajado em nada e talvez tivesse perdido aquele espírito de conhecer música, novidade, leitura. Eu sempre fui um cara um pouco tímido, principalmente quando era mais novo, né? Isso aí contribuiu para me acabar com a minha timidez. Hoje, se eu sou um cara comunicativo hoje, é por causa que eu fiz fanzine naquela época. Antigamente eu ia falar com alguém que travava. Tá? Hoje não, hoje eu sou uma pessoa muito comunicativa por causa dos fanzines. E através do fanzine eu fui exercitando isso e fui conseguindo quebrar certas barreiras. E também através da correspondência, né? Que parte do fanzine e tudo. No meu caso, não sei, foi mais a parte política, assim, social, né? Essa formação que eu tive, assim, contato com a cena, com as ideias alternativas, assim, acho que isso trouxe pra mim um modo de pensar, de viver que eu tenho hoje, assim. Sei lá, num determinado período eu cheguei a colaborar com mais de 50 publicações, assim, fazendo texto. Escrevia pra Deus e pro mundo, incluindo revistas nesse bolo, né? Pra ganhar experiência para aquilo que eu me tornei depois jornalista e tal, porque eu acho que me tornei de alguma maneira. Acho que isso, de eu ter virado jornalista, tem a ver com toda essa história, assim, de escrever e multiplicar palavrinhas. Porque eu fazia fanzine e achava a qualidade fotográfica dos zines muito fraca. Muito xerox de xerox, então assim, não tinha qualidade de imagem. Então eu pensei, pô, eu gosto de fotografia, sempre gostei desde criança, então agora chegou a hora de fazer um curso, aprender a fotografar, hoje eu estou aí. A fotografia me levou ao jornalismo artes visuais, também fiz pós em artes visuais e agora estou estudando cinema. Indiretamente, cara, hoje eu trabalho com produção cultural, eu acho que graças ao fanzine, porque eu só comecei a produzir shows porque eu fazia um fanzine e eu criava uma festa para lançar o zine, né? E foi através de outros zines que eu conheci várias bandas. Eu comecei a fazer o Freak Show, na verdade, com outro cara que fazia fanzine, que é o Carlos Braz, que hoje toca na banda Iguanas. E a gente começou a fazer o Freak Show de maneira independente também. Então a gente procurou a Secretaria de Cultura da cidade e levou um projeto para receber um incentivo, para poder fazer um show com um equipamento decente, com estrutura de palco bacana, com luz, tivesse um transporte legal para as bandas, um camarim, uma ajuda de custo. E isso foi possível, foi até então que o Freak Show ganhou uma visibilidade até maior no início dos anos 2000, assim, trazendo bandas de diversos lugares do país mesmo. Paralelo a isso, eu estava fazendo um curso de comunicação, minha monografia sobre fanzine, sobre esse tipo de divulgação, né? E eu acho que ao mesmo tempo eu comecei a fazer um estágio no Sesc e depois entrei do Sesc, teve um processo seletivo, entrei e hoje trabalho com produção cultural, enfim, sou responsável pela programação de uma unidade do Sesc Rio, principalmente na área de música, né? Então, indiretamente, se não fosse o fanzine lá atrás que eu fazia, que com ele eu fui produzir as festas para lançar ele, eu não sei se eu estava trabalhando com isso, né? Ficava provado que dois moleques de 14, 15 anos, que gostavam de música, né, estavam fazendo aquela besteira de ouvir aquele monte de barulho, escrever aquele monte de coisa, mas que ajudou. Então, se as pessoas conhecerem historicamente, né, o perfil da gente e acompanhar e ver o que a gente fazia e conversava já na época do zine, vai ver o quanto importante foi a nossa formação. E através do fanzine também, conheci a mulher da minha vida, né? A Carol. A história é mais ou menos assim, que é o Marlos, ele morava em São Leopoldo e a Carol morava aqui em São Paulo. E óbvio, a gente recebe um monte de flyer, tal, de várias pessoas, milhões de pessoas. E começa a ter aqueles flyers que você sempre vê, né? Você fala, ai, nossa, eu sempre vejo esse flyer, mas nunca escreveu, né, pra pessoa, né? Sempre vê. Aí tem aquele lá, aí uma vez, eu sempre recebia do chimarrão, né?
E ele se correspondia por carta, que eles, cada um tinha um fanzine, né? Ela fazia o Demon Rock e ele fazia o Chimarrão Floral. Tá, escrevi e tal, falei, aí, você quer trocar fanzine e tal? Ele, ah, beleza, vamos sim e tal. Acho que era tão no começo, mas tão no começo, acho que ele foi um dos primeiros fanzineiros que eu escrevi. Aí ele começou a me escrever bastante, né? Aquelas cartas assim de 9 páginas. Aí ia pra 10 páginas. Aí depois, na próxima, ia 11, 12. Eu cheguei a escrever carta pro Marlos de 15 páginas, sei lá, até mais. Ele me escrevia, né? Aí, tipo assim, a gente tinha muita afinidade. Ele era o único que eu escrevia, acho que 15 páginas. Eu não escrevia pra mais ninguém 15 páginas. Eles trocavam cartas e começaram a namorar por carta. Depois de um certo tempo, ele falou assim, eu vou fazer uma viagem pelo Brasil pra conhecer meus correspondentes e tal. Eu falei, pô, tem que passar em São Paulo, né? Faz favor, né? Ele ia pra BH, ia pro Rio, um negócio desse. Aí eu falei, São Paulo é meio do caminho, faz favor de passar aqui, né? Aí ele pôs São Paulo na rota. Tanto que foi aí que eu te conheci. Porque aí ele não dava pra ele ficar aqui em casa, óbvio. Eu era menina adolescente, falar pro pai, então, vai vir um cara aí do Rio Grande do Sul que eu nunca vi na vida, ficar aqui dormindo no meu quarto, entendeu? Não foi muito convincente essa história aí. Se também não fosse um salvador da pátria chamado Marcisno, que me cedeu uma acomodação pra ficar, na época do desespero, me deram lá pro sem teto, né, cara? E depois ele até ficava na minha casa lá quando eles começaram a namorar. E é isso, não, beleza, a gente nem se conhece direito, mas dá pro Márcio dormir aí na tua casa, né? Não foi um bagulho desse. Ele veio mudar pra São Paulo, depois eles se juntaram, e hoje eles vivem felizes para sempre na Inglaterra. E a gente tá junto já faz 15 anos, e por causa do fanzine. Então foi aí que eu conheci 2 pessoas importantes na minha vida, você vê como o fanzine é bom, né? E daí começou lá, o Marlos vinha me visitar de 3 meses e tal, por aí. E foi aí que começou. E acho que no final das contas, nos últimos 2 anos por aí, acho que tá se falando mais em fanzine no Brasil, tendo mais o fanzine como algo útil para várias coisas, para educação, para cultura, para arte, enfim. Mas depois o cara fica velho, tem que trabalhar, não tem mais tempo, essas coisas, ou mora em algum lugar longe e não pode ficar mais fazendo isso. Mas é a vida, né? Acho que todo fanzineiro um dia acabou de parar de fazer fanzine ou porque teve filho, ou porque casou, ou porque começou a trabalhar demais. Eu acho que fanzine impresso agora é bem reduzido, não vai ter muita coisa. É muito pouco circulação de fanzine, né? Hoje em dia a circulação de informação alternativa é mais pela internet mesmo. Era digital, a criança nasce com iPod no ouvido já, é meio impossível falar, façam fanzine, porque nem eu tô fazendo. Porque a internet veio para ajudar, só que em vez de ajudar estão substituindo, né? Como eu disse, né, como a internet chegou, a gente pensou que ela ia curar todos os males, assim. Mas acho que vai chegar um ponto que o pessoal vai começar a perceber que o Zine não precisa concorrer com a internet. Acho que continua. Enquanto tiver gente disposta a fazer um determinado trabalho, tá? E imprimir esse trabalho, fazer a sua divulgação e a sua distribuição, né? Isso continua existindo, como a literatura, os livros de poesia que tem por aí. Isso não vai parar enquanto tiver gente disposta a usar. Esse fanzine, como nós temos hoje, impresso, ele não vai acabar, vai se tornar um objeto de culto, né? Mas muita gente vai tentar fazer essa ponte com os novos recursos da informática, né? Porque são muito mais práticos de se divulgar, de se transmitir do que o impresso. Talvez os fanzines na sua origem, né, do faça você mesmo, do recortar, colar, de fazer a montagem, depois ir para o xerox, reproduzir, quer dizer, esses elementos básicos, né, a ação física da produção do fanzine, eu acho que isso não vai morrer. Evidente que hoje um Photoshop, um CorelDRAW, junto com um scanner, isso possa facilitar, estabelecer novas relações da criação de um fanzine. Acabar não acaba, né? É como disco de vinil, né? Vai que um dia volta com força total. A gente não pode ter uma
uma ideia de que nós vai ter uma grande volta dos fanzines. Assim, o que existia nos anos 80 e 90 não vai se repetir nunca, assim, sabe? Nem tem por que se repetir. O fanzine vai continuar tendo seu espaço, aquele grupo de pessoas que gosta muito de fazer isso vai continuar fazendo, e ainda vai existir um grupo de pessoas para consumir esse impresso, para se interessar. Eu acho que a médio prazo é isso. A longo prazo, eu não sei. Nem quero arriscar. Não sei. Não sei, realmente não sei. Fiquei pensando até agora, depois do depoimento, só que... E eu realmente acho que, embora caia o índice dos fanzines fotocopiados, das cartas, os carteiros lá morto de triste, só entregando conta, entendeu? Eu converso muito com os carteiros do meu bairro, assim. Eles não vão acabar. Não vão acabar, porque é um tipo de sensibilidade que faz parte da natureza humana, assim como todos os outros tipos de sensibilidades e insensibilidades. Então, é isso. Essa questão da publicação física, isso não pode morrer nunca, porque isso tem valores de criação muito importantes que vão ao encontro dos desejos dos editores. Então, eu acho que há espaço para todas as possibilidades, e eu acho que nós temos que justamente experimentar essas possibilidades para continuar editando, reproduzindo e distribuindo os fanzines. Então vai chegar um momento que acho que vai se perceber isso, né? Que tem espaço para tudo. Tem espaço para impresso também. Às vezes tem coisa que não cabe na internet, como eu disse, por exemplo, textos grandes. Textos grandes são legais de ser lidos no papel. Porque ao mesmo tempo hoje a gente tem um acesso mais fácil às mídias, a questão até de impressão. Também hoje eu acho que o acesso a gráficas está um pouco mais fácil, mais acessível, eu acho, e de repente é mais jogo, você tem um acabamento gráfico melhor. A força de você ter algo nas suas mãos e uma coisa que não vai fugir dali, que estará nas suas mãos o tempo inteiro, mas que porém a cada leitura será algo novo, ela não termina. Desaparecer, eu acredito que não. Reinventar-se com outros suportes, pode ser que sim. Porque eu acho que enquanto houver rebeldia, transgressão, vontade de mudança, vontade de transformação, vai ter fanzineiro no mundo. Enquanto tiver alguém disposto a imprimir, a montar, a imprimir, a reproduzir e a distribuir, a gente sempre vai ter esse material. Vai ter jeito. Tá dentro de alguma essência humana, saca? Se debruçar esse processo de produção independente e esse processo de distribuição, assim, realmente é a minha crença. E espero que os zines continuem e que de repente eu volte a fazer também um fanzine impresso. Então, se quer fazer papel, ótimo, faça. O negócio é fazer. O que importa é que os fanzines não podem morrer jamais. Eu torço que o futuro dos fanzines escancare a porta das escolas e entre aí e essa molecada comece a criar. Ele ainda vai incomodar algumas pessoas, né? Isso é bom quando incomoda também, né? Porque permite que você converse com isso, que você discuta, que você troque ideias, né? Enquanto houver do it yourself, você vai haver fanzine. Né? Ele vai existir por algum motivo, até alheio às minhas capacidades, vai haver fanzine. Eu acho que fanzine não morre, fanzine é para sempre. O futuro é preto e branco, todo branco. Negro pode ter, calma. Do papel, xerox. Oi, eu sou o Caniço do Raimundos, eu sou de uma época que o fanzine tinha total importância, sua lente tá fechada, mano. Puta que pariu. Então vamos lá. Gravando 2, take 2. Sou Caniço do Raimundos. Um dos fanzines que eu fazia, assim, já editei diversos fanzines. Pois é, tá gravando?
Alô, som, teste. Eu sou o Frango, vocalista do Galinha Preta de Brasília. Moro no PSU, Cidade Satélite do Distrito Federal, Quebrada. A hora que tu quiser. Já pode? Bem. Olá, eu sou o André Paixão. As pessoas me conhecem como Nervoso. Outras pessoas me conhecem como André Paixão. Eu lembro que quando eu fui fazer o curso de desenho, o professor perguntou assim, qual os heróis da sua predileção? E aí a moçadinha começou a falar dos heróis. Eu falei, bom, os meus são o Judoca, o Fantasma, o Flash Gordon, o Mandrake e o Tarzan. Quer dizer, a minha referência... É claro que eu leio o Batman também. Fanzine é foda. É o medo, é a dificuldade, é o não. Eu, você e o não. Não. Você não é isso. Não é o caralho, é sim. Sim. Então aí, ó. Tu que tá na página 2 e 3. Você pode repetir de novo porque não tava gravando? Pô, bicho, foi tão bonito, cara. O cara nem falou. Eu nem falei né, Lídio? Eu tô brincando. Nem gaguejou. Eu sei. Eu falo tudo de novo. Ó, desde 2008 eu tenho já tudo. Para. Chega. Ele chegou a ter 6 números. Bora? Vamos lá. Começar. Quem é você? Qual a formação? De onde você vem? Eu tinha um alter ego, meu nome era Tony Calhau. Eu sacaneava Arthur Chechel, fazia as brincadeiras lá minhas da época. Sempre gostei de escrever. Mentira, era você? Tony Calhau? Não acredito! Era eu, pô. Nervoso, era você. Tô emocionada. Cara, eu tava escutando, eu não acredito nisso. Cara, era o melhor fanzine que tinha. 2 neurônios, foi ótima lembrança, cara. Eu amava, lia muito. E o da... A gente quase brigou com isso, porque ela, não, coloca aí seu... Cara, isso vai ficar o Selma do Crioulo Doido, isso é um livro ainda. Você tem que lembrar disso, a gente quase brigou. É, porque a professora via os textos e aprovava daquele jeito. Aí a gente entrou, você vê que a pessoa ainda tá reclamando, mas... Acabou saindo do jeito que eu falei, não ficou do jeito do seu Crioulo. Sou Adelvan Barbosa, atendo como Adelvan Q9, tenho 42 anos, nasci na maternidade São José, em Itabaiana. Maternidade que teve um milagre lá da irmã Dulce agora, né? E é isso. Então você é um homem santo. Não, o milagre não foi eu ter nascido. Com mais qualidade. Espera um pouco. Abre a porta aí um pouquinho. Entra. Não, vê a chave. Quem é? Não, pode entrar, fala aí. Posso pegar a chave? Pode, pega aí. Tem gente que tá gravando aí. Você ensina para os seus alunos o negócio de passar com você ou como é que é isso? Não, essas coisas não, né? Lá eu sou politicamente correto. Beleza, Renato. Filha da mãe. E você vai colocar isso, né? Tenho certeza. Lógico. Não, Elidio. Se tiver uma transgressãozinha, não tem jeito, né? Vai perder emprego, né? Ah, eu sei, desonerado. Parecendo a Record lá. Puta, eu não dá Atena. É lindo que é o gelo.